Daí a gente falando de né, o cara, Olimpíada e tal. A gente conversou também sobre, falou do libido, da ereção, então o cara tá com a vontade. Mas ele tá capaz de se manter fisicamente? A gente vê assim, muitos homens, chega uma certa idade, ele tá numa predominância estrogênica assim, que ele até pode ter um libido, uma vontade, mas ele tá capacitado pro ato em si ali? Porque eu entendo que é um exercício físico power, é uma coisa desgastante. Então, primeira coisa, em relação ao estar capaz. A testosterona é o hormônio da iniciativa. Não só sexual. Não só sexual, da iniciativa. O que faz um cara querer abrir uma empresa e dominar o mercado e crescer, e ser um bom profissional, um bom advogado? Querer escalar uma montanha, querer ser o primeiro lugar, é a testosterona. Então quer dizer que a função da testosterona não é só sexual. Claro que não. A função sexual da testosterona é secundária, terciária. Nós temos mais receptores de testosterona no cérebro que no resto do corpo. Então a testosterona é um neurohormônio. Mulheres que passaram pela transição de gênero para homem relatam que após as primeiras semanas de uso de dose alta de testosterona, sentiram que começaram a pensar de forma diferente. Isso é muito, muito visível. Muito visível. Você começa a repor testosterona numa mulher e você não vai levar ela para 800, você vai levar ela para 150. Ela começa a pensar de forma diferente. Ela fica mais ativa, ela fica mais decidida, ela fica mais espontânea. Porque mulher tem aquele negócio. Ela vai na loja, ela vai no shopping, ela passa em 33 lojas diferentes. Em cada loja, ela olha umas 80 roupas, né? E sai do shopping da mesma forma que entrou, sem nada. Porque isso é psicobioevolucionismo. Bioevolucionismo. A mulher saía, geralmente, uma ou duas, na mata, para fazer coleta. Ela coletava raízes, ela coletava frutos. Então ela tinha que olhar todos os frutos, escolher quais os que estavam mais maduros. Tinha que ter uma visão abrangente para enxergar as frutinhas. E ela ia pegando. E ela tinha que ser mais rápida do que as outras, porque senão o filho dela ia ficar sem comida. Ou seja, ela ligou o radar. Competitiva. Ela competia contra as outras mulheres. Na mata, no tempo das cavernas. O homem saía para caçar, 3, 4, 5, colaborativo. E eles iam cercando o animal, e eles eram focados. Focava num animal, cercando, e pegava o animal e trazia para casa. E dividia. Colaborativo. Um homem sozinho não caçava nada. 5, 6 conseguiam caçar. Entendeu? Então, psicobioevolucionismo. A testosterona tem a função X e os hormônios femininos têm a função Y. Ou o contrário, né? Sim. Os hormônios femininos têm a função XX e os hormônios masculinos têm a função XY. Então, sentir-se capaz e estar capaz nem sempre é a mesma coisa. O homem tem lá dentro de si que ele tem que ter relação. Mas se ele está com a testosterona muito baixa, espontaneamente ele não sente vontade. Mas está lá na programação dele que ele tem que ter relação. Ele é casado. E como é que faz 2 meses que ele não tem relação com a mulher? Ele não tem vontade. Mas ele sabe que ele precisa. E aí a falta da testosterona faz com que ele não tenha iniciativa de buscar ajuda. Então, a razão pela qual o homem não busca o médico... Uma das razões. Uma das razões é a própria baixa da testosterona, onde tira a sua iniciativa. Exatamente. Aí ele chega lá, eu faço a consulta, o teu diagnóstico é tal.
Vou falar com a minha mulher. Vou pensar. Pedir autorização, só ela deixa. Se ele é um homem que tá com a testosterona alta, ele entra no shopping, vai em uma loja, experimenta 2 pares de sapatos e sai com 1. Ou sai com 2. Ou com 5. Que é o caso. Depende da capacidade econômica. Eu falo que o teu bolso é meu guia. Né? Exatamente. Entendeu a diferença da testosterona alta e da testosterona baixa? Chega o paciente no consultório hoje, depois de tantos anos de experiência, eu sei se ele é testosterona baixa ou não. E essa baixa vai causar essa falta de iniciativa em todas as áreas do profissional, da pessoa, do homem, estamos falando de homem. Ele vai andar sempre a reboque dos outros. E aí, a gente estava conversando também dessa síndrome do cachorro no canto, que o doutor falou. Eu achei fantástico isso, porque... Mas antes tem que falar mais um negócio. A testosterona baixa e talvez o nosso estilo de vida, você falou se a pessoa é capaz de ter relação ou não. Isso. Nosso estilo de vida é muito ruim. Muito ruim. Eu já mostrei pro Edson como é que eu era até infartar. Sim. Né? Aliás, talvez o grande benefício que vocês vão encontrar na pessoa do Dr. Grisa é o fato dele ter passado essas experiências e, como médico, estudou seu próprio caso e imaginou qual o N de pessoas que teriam problemas evolutivos semelhantes. Exatamente. Então, o fato de você ter vivido uma história e achado uma solução, ele está com uma história de perda de 40% do teu de gordura para 15%, com ganho de 7 quilos de massa muscular, etc., né? Com um total desempenho. Uma outra observação foi sobre a forma de uma gordura ginoide, ou seja, característica de predominância estrogênica, com essa reversão. Então, se você tem uma característica ginoide, o que é? Bunda grande, corpo grande, né? Coxa grande. Formação em pera, né? Então, você pode estar numa predominância estrogênica. Então, saiba que tem tratamento para a reversão desse formato seu do corpo. Tá? Não é e não é cirúrgico. E não é cirúrgico. Não é cirúrgico. E não demora. Não demora. E quanto tempo tem resposta? Se eu estou nessa condição... 3 meses. Em 3 meses eu consigo mostrar uma reversão já da... Consegue mostrar a reversão. Mas voltando àquela parte da ser capaz ou não. Sedentarismo. Obesidade. Né? Álcool. Tabagismo. O tabagismo tem caído, glória a Deus. A gente tem caído bastante. As mas ainda existe. Mais. As mulheres têm aumentado. O cara não sobe um degrau de escada. Para o carro na garagem, em casa, pega o elevador. Vidro elétrico. Vidro elétrico. Nem para fechar o vidro faz força. Né? Quando para perto de algum comércio, quer parar na porta. Não pode estacionar um quarteirão longe e vir caminhando. 50 anos, 55 anos. De repente, surge aquela história na família. O fulano morreu por causa do Viagra. Como assim? Foi com a amante pro motel, tomou um Viagra e morreu. Na minha cidade teve. O Viagra nunca matou ninguém. E não tem capacidade de matar ninguém. Mas o cara não subia um lance de escada. Ele já tinha uma obstrução coronariana grande que ele não testava. Não fazia esforço para isso. Não se preocupou. Aí um belo dia uma mulher deu bola pro cara. Gostosa ou não gostosa, deu bola. Contratada ou não. Contratada ou não, né? Meteu um Viagrinha pra garantir. No 3º minuto de relação, a arritmia cardíaca morre. Quem matou? A angina. Quem matou foi a doença arterial coronariana. O sedentarismo. O sedentarismo. O churrasquinho. A feijoada. Cerveja. A feijoada. Exatamente. Aí a culpa é de quem? Do Viagra. Porque se ele não tivesse ido trepar, tava vivo. Sim, não tinha feito esforço. Mas pra que viver se não pode trepar? Mas é verdade. Pelo menos morreu feliz. Mas tudo bem. Mas entendeu? Não tava O ser capaz, capaz. estar capaz. Sim.
Não vou pedir teste ergométrico para todo mundo que quer ter relação. Ó, eu tenho que ter um atestado do cardiologista, né? Não vou pedir. Mas manter uma atividade física. Eu sempre falo para meus pacientes, eu não quero que você seja atleta. Mas você não pode ser sedentário. Aí, quantas vezes eu vejo em cursos aqui na ABMAI, sarcopenia. Sarcopênicos de 50 anos, sim. Sarcopênicos de 60 anos, sarcopênicos de 70 anos, porque tem uma vida tão sedentária que não sobe um lance escada, quando sobe chega lá, sim, com os bofs de fora.